Fala pessoal, aqui é o Falcar e todo. Fala pessoal, aqui é o Falcar e hoje eu vou falar sobre um tema que eu tenho vontade de falar todo dia quando eu vejo um vídeo sobre fisiculturismo, né? Um vídeo que eu já tenho vontade de fazer há bastante tempo, né? Só que, cara, é uma coisa que você começa e tem que continuar, né? Tem que querer continuar, pelo menos, né? Porque senão você fica fazendo uma parada pela metade e tal, e, bem, é uma decisão. Mas a questão tem muito vídeo a respeito aí de naturais, né? Antigamente era uma coisa engraçada, porque há 15 anos atrás, quando você falava a respeito de hormônio, ninguém usava, cara. Pouca gente assumia que usava. Pouca gente. Sabia que usava quando o cara te falava que ele usava uma parada, geralmente, quando você estava querendo usar, por exemplo. Quando tivesse alguém querendo usar, falava, se o cara fosse muito teu amigo, beleza? Aí ele dividia contigo o que ele estava usando. Então, assim, se ele desconfiasse que tu quisesse usar, ele falava. Senão, pouca gente tinha coragem de assumir, beleza? A questão é, a questão é, há muito tempo a gente vem vendo flutuações a respeito desse assunto, de assumir ou não uma hormonização, beleza? Só que há 15 anos o pessoal não falava nada a respeito, né? Há 10 anos atrás, 12, começou a mudar, com algumas figuras que levantaram o tema, só que ainda explanavam muito, né? Parecia que quem assumia que usava, pelo menos assim, se tratando agora de internet, né? Quem assumia que utilizava era um grupo reduzido de pessoas, beleza? Era tipo assim, uma parada underground ainda. Só que muita gente começou a falar sobre o tema, inventou podcast, começaram indo podcast estourou, o tema explodiu e ficou às claras, né? A quanta gente utiliza hormônio, beleza? E eu não tô aqui para falar bem ou mal, fazer algum tipo de crítica, né? Na verdade, eu gosto do fisiculturismo e sei que ele bebe dessa fonte, entendeu? Então, para mim é muito natural que isso ocorra, independente de uma utilização da minha parte ou não. Agora, a questão não é fazer apologia ou fazer crítica à utilização, é o fato. Muita gente veio e começou a falar sobre, escancarou. Só que um pouco antes disso, que um movimento que aconteceu nos últimos 5 anos aí, logo antes estava acontecendo um movimento de muita gente que falar que era natural, né? Isso virou até brincadeira na internet. E agora, com a ascensão do fisiculturismo natural, muita gente com físicos muito melhores de quem falava às vezes que era natural anteriormente, voltou a falar que é natural, cara. Só que, cara, pô, quem vive no ambiente ou sabe que ou esses caras eles são muito pequenos, eles parecem grandes pela foto, ou são os caras com um físico assim absurdo. Às vezes o cara tem, sei lá, 40 de braço, 120 de peito. Só que seco de tudo. São os resultados que você não chega naturalmente, sabe? Só o percentual de gordura, às vezes só o volume do peito do cara, que são alguns músculos grandes, eles precisam de mais hormônio para dar essa ênfase neles. Não é igual o braço, que você malha e consegue ficar forte e natural, sabe? E é algo que você precisaria de no mínimo 10 anos de treino para chegar a 30% do que o cara tá. Porque são físicos sensacionais, cara. São físicos de quem toma menos hormônio, não de quem é natural. E isso está de novo, né? Porque ninguém falava sobre, aí uma parcela menor escancarava, tá? E ficava à margem desse outro pessoal que escondia, muitas vezes, né?
era uma visão underground, vamos dizer assim, né? Era quem falava das paradinhas, mas, né, não, como é que eu posso dizer? Não ficava muito nítido para muita gente que todo mundo bebia dessa fonte, e era eles que tinham coragem de falar. Parecia que era só eles que usavam, né? Passar um pouco talvez essa ideia aí, porque eles ficavam marginalizados enquanto todo mundo assim, a maioria estava fazendo utilização. E eu não estou falando isso para recriminar, não é uma postura recriminativa, não. É factível, é o fato pelo fato. Não tem a ver com recriminar alguém ou falar mal de quem usa ou falar mal de quem. Não tem a ver com falar mal de quem faz alguma utilização de hormônio ou alguma coisa do tipo. Tem muito mais a ver com sinalizar o que acontece para que, caso outras pessoas, né, que não fazem uso, não se iludam com a ideia de que é possível aquilo ali, sabe? Não é falar mal do cara que disse que não usa, ou falar mal do cara que assumiu que usa, ou fazer algum demérito a respeito. Cara, é comprometer que, sei lá, tu vai voar sem avião, sabe? É um negócio assim que não, para quem já tá há muito tempo na área, sabe que não dá, cara. Entendeu? Sabe que não tem como. E tem uma ascensão aí do fisiculturismo natural. Eu sei que isso aí é uma briga absurda, né? Mas, cara, não tá gerando, de novo, uma expectativa distorcida. Porque eu, sinceramente, não acredito que nem 1% chegue. Porque são, novamente, naquela tríade ali de ser grande e natural, definido e natural, e grande e seco, mas não natural, no caso hormonizado, tá entrando no mesmo quadro de novo. Porque se os caras não são tão grandes assim, eles parecem grandes. E, cara, às vezes você vê o cara que se diz natural do lado do outro, é um cara de 45 de braço seco versus um cara de 50, 55 de braço seco. É um padrão que estipulado que ninguém vai alcançar. São padrões mais difíceis do que atingir a força dos caras. Porque o que segura o físico é o hormônio. E você para de produzir hormônio quando você faz restrição calórica, cara. Não tem, não tem como bater de frente com isso. Então, o que impede um físico de depletar diante de uma restrição calórica, além, lógico, da ingestão de proteína, da ingestão de micronutrientes, do sono de qualidade, hidratação, tudo que pode ser feito, tudo que deve ser feito, além do hormônio que é utilizado, né, tudo que é a base da coisa, só a hormonização vai segurar aquela massa muscular em níveis de definição altíssimos. Sabe? O cara às vezes está fibrando, entendeu? Até um tempo são caras que novamente estão acima do que era men's physique há uns anos atrás, que o pessoal ainda acreditava que esses caras eram naturais. E não eram, cara, só não eram da categoria Open, sabe? Só não eram da Classic. E o pessoal acredita ainda nessa besteira, cara. Isso é muito sem noção, entendeu? O pessoal calcula, sei lá, como é que faz, mas provavelmente calcula a minha vida da parada, chega lá no exame com uma testosterona de 100 nanogramas, né? Não de 100 miligramas, que são medidas completamente diferentes. 100 nanogramas por decilitro, 300, 250, e iludem a galera aí, porque é o único jeito, cara. Sabe a minha vida da substância, sente o sintoma, porque é possível sentir, beleza? Sente o sintoma porque dá para sentir. E assim, chegam, fazem um exame, tá com baixo nível, porque é o que vai aparecer. O medicamento está saindo da corrente. Lógico que existem vários tipos, né? E aparece ele com um físico que ninguém construiria natural, cara. Tá? O fisiculturismo natural tá se transformando numa variação do que são as outras categorias aí, que o pessoal falava que fazia sem hormônio. É só isso, pô. Beleza?
nem precisa acompanhar demais a respeito disso para saber que está voltando. O pessoal parece estar encontrando uma nova forma de mentir. Você vê o pessoal que se diz natural do lado do cara que assume que é hormonizado, você sabe que ali tem, lógico, tem muito mais treino. Como eu falei, isso aqui não é um vídeo para demérito. Eu sou fã do esporte, sou fã dos caras, só que acho que às vezes vejo um vídeo assim, vejo 2 shapes sensacionais do cara que está se falando natural, do cara que assume que é hormonizado. Os 2 shapes são sensacionais, só que, cara, o fato não é ser sensacional, não. É sensacional. Os caras são maneiros pra caraca, o shape, beleza, todo mérito pra eles. Só que mérito eles têm? Tem, óbvio que tem. Só que um tá sendo transparente, o outro não, pô. Ali no cara que é maior, tem muito mais treino? Tem. Tem muito mais comida? Tem, cara, tem que comer muito mais. Para ele competir daquele tamanho e secar sem perder massa muscular é muito mais sacrificante? É. Mas também tem mais hormônio, pô. Tem mais tempo de treino, tem mais carga, tem mais hormônio. Então você tem que imaginar que se chegar no cara de 45 de braço seco já é difícil. Chegar no cara de 50, 55 de braço seco é mais difícil ainda. O cara é mais sinistro ainda. Os dois são. Não é uma parada para ofender. É uma parada que, meu irmão, você não vai chegar naquele nível ali natural, pô. Esquece. Esquece, meu irmão. Esquece. Sabe? Pô, eu tenho 20 anos de treino, meu irmão. Esquece. Não vai. Eu já vi, já fiz de tudo para tentar avançar com shape de forma natural. Porque se transformou numa obsessão, num desafio. Cara, não chega. Comecei a treinar com 11 anos. Você não chega, cara. E assim, não tô nem decepcionado, não. É fato, eu fiz a trajetória para ver. É a mesma coisa que você parar aí num canto, num lugar aí e falar assim, pô, eu vou fazer uma determinada corrida e vou, sei lá, chegar em tal ponto em 5 minutos. E tu sabe que até de carro demora uns 15 a todo vapor. Não vai chegar, meu irmão. É ficar inventando história para si mesmo, para os outros, a respeito de uma história que não vai para frente, beleza? Então, assim, é o que eu falei. Eu já vi uns caras lado a lado, tá? É o simples do assunto, você não precisa fazer nem muita coisa, você precisa entender do assunto. Você não precisa nem fazer uma investigação absurda para ver que, às vezes, os caras estão colocando os caras grandes, só que muito grande e muito seco. Ah, tá com baixa testosterona no exame. Pois isso é fácil. Eu não sei quantas métricas são a respeito da variação ali de aspectos bioquímicos, quantas coisas eles vão atrás para medir, né? Que às vezes eles vão atrás de uma substância específica, aí é igual, por exemplo, gente que cai no doping de oxandrolona, né? Porque aí encontra a substância em si, mas, cara, de forma geral, esconder testosterona, apareceu um baixo testosterona no exame. Pô, esse cara sabe minha vida, sabe até o sintoma que dá. Para. Faz exame calculado, cara. Entendeu? É claro que eles têm umas coisas de pegar assim de surpresa e tal, né, em relação a alguns esportes, né? Então, assim, é uma coisa complicada, porque poderia ser investigado dia a dia, mas, cara, quem sabe, quem é da situação sabe que não tem como chegar no físico. Não tem. Sabe? Eu vou ficar aqui 20 minutos repetindo a mesma frase, porque não dá para fazer, beleza? E tá uma série de galera aí inventando de novo o que o pessoal tinha acabado de desmentir, né? A gente sacaneando o pessoal que se dizia natural, o público, né? E os criadores de conteúdo começaram a desmentir isso, foi para casa do cacete, e agora tá voltando de novo com uma nova categoria. Já tinha a categoria dos naturais, do que pareciam naturais, que são caras muito maiores pessoalmente do que o pessoal achava que era, só que como estava numa foto muito estético, achavam que os caras eram definidos, né?
E agora tá começando isso de novo. Inventaram a categoria dos naturais e de novo. Não chega, cara. Beleza? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo.